Fazer uma palavra hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos, nesses últimos dias, que é sobre as escolhas, né? As nossas escolhas. Deus tem colocado muito isso no meu coração. E essa semana eu fiquei pensando, né? Mas o que eu vou trazer, né, para a igreja? O que eu vou trazer? As crianças, isso. Já segui? Manda. As crianças estão indo para a escolinha agora. Então, vamos seguindo aqui. Então, falando sobre as nossas escolhas. Como uma boa prof fez um esboço aqui, mas eu sei que não é o que eu escrevi, mas o que o Espírito Santo colocar em nosso coração. Então, eu vou pedir de novo, né? Espírito Santo, vem através de nós, Pai, vem através das suas palavras. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente possa, né, entender realmente o que Tu queres para nós, o que Tu queres para a nossa vida. O que Tu queres, Senhor, que o nosso coração entenda na manhã de hoje. Amém? O que eu pensei em trazer? Falando sobre escolhas, né? Ali em Gênesis 25, quem quiser abrir comigo, está ali já, 25. Eu vou falar mais do 27, mas eu vou ler aqui Gênesis 25, do 19 em diante ali. Descendentes de Isaque. Abriram? São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos em seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram de Jacó. Era Isaque, de 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Mas vamos agora que eu quero falar. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, porque estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará esse direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, a Jacó, a Esaú, o pão e o cozinhado de lentilhas, e comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Daí eu comecei a pensar, meditar nessa palavra aqui, e quantas vezes, a gente vende o nosso direito, o direito que Deus deu para nós,
né, de ser filho, de ser filho querido, né, do Pai. Quantos de nós, às vezes, né, se vende por tão pouco, né? Aí eu comecei a escrever aqui, né? Nossas escolhas determinam a nossa vida, o nosso destino. Todos temos que fazer escolhas o tempo todo, né? Mas Deus respeita nossas escolhas, né? Desde o nosso nascimento, desde o nosso... Deus respeita tudo que a gente vai fazer, né? Muitos de nós sacrificamos a nossa vida porque estamos cegos. Quantos de nós lá antes, né? Eu não nasci, né, no berço cristão. Então, e quantos de nós também, né, não nasceram? E quantos sofrem, né, por não saber a verdade, por não saber as escolhas, né, por não ter um Deus verdadeiro, que saber que Ele nos ama e que Ele está pronto ali para nos acolher em tudo que precisar, né? E geralmente acontece quando nós não estamos em Cristo, né? A gente realmente não sabe escolher enquanto a gente não vem para Cristo, né? Eu sou uma prova viva disso, né? Levei bastante tempo para escolher, né? Porque eu nasci num lar que tinha um pouco de cada religião, digamos assim. E para mim, para eu poder me dar conta que Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador, levou muito tempo, né? Mas Deus respeita nossas escolhas. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Porque Ele atendeu os meus pedidos e aceitou a minha escolha, né? Na verdade, quando nos concentramos, né, nas coisas temporárias em vez das coisas eternas, a gente perde esse direito de escolha, né? A gente escolhe errado, mas Deus respeita as nossas escolhas. Não que Ele não esteja ali do nosso lado, né, nos dando a mão, mas Ele respeita. Sempre Ele vai respeitar. Quando esperamos gratificações momentâneas e rápidas, ao invés de esperar o tempo de Deus, porque a gente é muito, a gente pensa muito momentâneo, né? A gente pensa numa coisa, faz um pedido e quer que seja para amanhã, mas não é o tempo de Deus, né? Não é o tempo de Deus que a gente escolhe, né? É o tempo nosso. Daí, o que acontece? A gente escolhe errado, porque a gente tem que saber esperar, né? Aí eu pesquisei, né? Tá, mas o que significa decisão? Se eu estou falando escolha, tá, mas toda escolha, em primeiro lugar, eu tenho que decidir, escolher alguma coisa, né? E como é difícil, né? A gente tem que estar sempre decidindo, tem que estar sempre pensando. Daí eu pesquisei. Decisão. Ação ou efeito de decidir. Determinação, coragem, firmeza, né? Início de uma ação, um ponto de partida. Então, a partir do momento que a gente decide escolher, já é meio caminho andado. Só que a gente tem que saber decidir escolher por Deus, né? Por nosso Senhor. Mas aí, como decidir, né? Vou decidir, mas e aí? Eu estou entrando na fé, eu estou começando a entender a palavra um pouquinho. Como que eu vou decidir? Né? É tão difícil. Aí Deus nos traz. Observa os meus sinais, filha. Observa as circunstâncias da tua vida. Lá vai, né? E Ele nos dá, né, a base disso. Ele nos dá a pergunta, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a resposta, né? E onde está essa resposta? Como decidir? Daí lá em Colossenses 3,15 nos diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Então, entre a escolha, né, entre a dúvida, o que escolher?
né? Escolher sempre a paz de Deus, porque Ele vai nos dizer, Ele é o juiz, Ele é o árbitro, né? Que vai trazer, no meio de toda a tribulação que a gente está vivendo, Ele vai nos escolher, nos dar a paz, para a gente poder decidir. E isso sempre vem do alto, sempre vem quando a gente busca isso, né? E toda escolha também traz responsabilidades, né? Sabemos que cada vez que a gente decide, que a gente escolhe, a gente tem que seguir por esse caminho. Daí perguntamos a Deus, né? Vou glorificar a Deus com a minha decisão? Vou ir contra os princípios dele? Né? Como eu vou saber se isso que eu estou fazendo é certo ou não? Está aqui, né? É só perguntar para Deus, essa minha decisão vai contra a palavra dele? Né? Ou vai ao que ele quer para mim? Né? Como filha, eu estou honrando meu pai ou eu estou indo de encontro, virando as costas para a palavra dele? E Deus vai estar sempre conosco quando a gente escolher isso, quando a gente escolher entender a palavra, né? Sempre na dúvida, perguntar, né? O que Ele quer para nós. E o que Ele quer para nós? O que geralmente um pai quer para um filho, né? Ele quer o melhor, vai ser sempre o melhor. Aí lá em Tiago também nos diz: se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhes servirá concedida. Né? Nada ele nega. Né? Eu fui pesquisar essa palavra, impropera. O que significa nada ele nega, né? Ele não vai negar se a gente pedir um conselho, se a gente pedir sabedoria para Ele. Por quê? Porque Ele é pai, e o pai sempre quer o melhor para o seu filho. Eu coloquei tudo em forma de pergunta, porque normalmente é as perguntas que chegam até nós, né? Pelo menos, mas e se isso, e se aquilo? Por quê? Porque a dúvida, né? A gente sempre tem a tendência à dúvida. Mas como Deus espera que peçamos isso a Ele? Como é que Deus, né, eu já vi pessoas bem próximas dizer assim: não, Deus está muito longe, como é que a gente vai perguntar isso para Ele? Como é que Ele vai atender? Como é que Ele vai... Simples, né? Com uma oração submissa a Ele. Como um filho pede um pai, né? Como a gente, quando é criança, pede, né? Como a gente sabe pedir para um pai quando a gente é criança. E por que depois que a gente se torna adulto, a gente acha que pode caminhar sozinho, que pode caminhar com as próprias pernas, que não precisa mais? E não é assim, né? Não pode ser assim, né? Pai, sou submissa à tua vontade. Fala comigo. É a gente procurar buscar a intimidade dele. E a intimidade dele, a gente só vai buscar se a gente procurar entender. Não tem outra forma, né? Se a gente procurar entender a palavra dele e pedir a sabedoria, né? Que a gente precisa todo dia para a nossa vida. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é só quando a gente tem problema. É todo dia, né? E tudo isso exige silêncio, paciência, oração, entrega, porque Ele vai responder no tempo dele, não é no nosso. Né? Toda escolha implica uma renúncia. Né? Às vezes a gente escolhe, mesmo contra a vontade, né? Mas Deus honra. Por quê? Porque se a gente for escolher conforme o que Ele quer para nós, sempre a gente tem que renunciar a algumas coisas, né? E essa renúncia muitas vezes causa dor, desconforto, porque a gente está na zona de conforto, né? Ou então a gente está vivendo há muito tempo com o mesmo padrão
de coisas que a gente achava que era certo e não é. Daí tem um sinal e tu diz, não, peraí, não é, vou ter que mudar. Então, vai gerar um desconforto. E essa escolha gera uma renúncia para nós. Daí tem a resposta lá em Romanos disso também, ó. Romanos 12:2. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu cheguei aqui, que eu já tinha aceitado Cristo, eu já tinha, estava tentando caminhar um pouquinho bamba do lado dele, mas não sabia direito nem o que significava nada com nada. Eu não sei se para todos é assim, mas eu comecei na igreja e vai indo. E daí tu começa, com o tempo, a entender as coisas. E quando eu cheguei aqui, que eu fui começar a entender o que é isso, O que é as renúncias. E muitas vezes a gente está nas ministrações e o pastor fala, isso é uma decisão, isso é uma escolha. E quantos de nós às vezes deixa assim, coisas que a gente achou que era muito dolorido largar, muito triste largar. Por quê? Porque é o nosso padrão que estava ali há muitos e muitos anos. Na verdade, talvez nos tivesse acompanhado a vida inteira. E chegar ali e dizer, eu renuncio, eu não quero mais. Isso não é uma decisão, e talvez a maior e melhor decisão que a gente tenha tomado na nossa vida, Renunciar às coisas. Sair daquele padrão de erro, aquele padrão que a gente pensava que era certo. Mas aqui, ele diz para a gente renovar a nossa mente, Quanto a gente vem com coisas, lá da nossa infância, lá da nossa trajetória de vida mesmo que a gente teve, que ali numa tarde a gente precisa renunciar a tudo aquilo. Entender o que é certo, entender o que é errado. E isso volta lá, tem que ter paciência, oração, entrega e acreditar, que Deus está ali e que Ele vai fazer, a partir daquele momento, o que é necessário fazer em nós. Por que é tão difícil, a gente mudar? Por que é tão difícil a gente renunciar às coisas, Daí a gente para pensar, a gente já vem com tanta coisa lá da nossa concepção, do nosso DNA, Quanta coisa a gente traz, de genes, de células, de cromossomos, tudo que é herdado para nós lá da nossa concepção. Vem com nós, Sem falar no DNA espiritual, que também vem junto com a gente. Isso é um padrão difícil de quebrar, difícil de a gente romper. E isso vai seguir, essa tendência, eu digo assim, que vai seguir por um longo tempo, se não pela vida inteira com a gente, de hereditária mesmo, de vícios, de álcool, eu tenho muito isso na minha família, de vício de álcool. Essa tendência eu vejo que também se repete, Tanto o padrão lá, DNA espiritual e DNA nosso mesmo, E herdamos com isso, os defeitos, as emoções, as tendências, Mas a genética explica sim a nossa predisposição. Mas quem tem o poder de decisão de continuar ou não com isso, somos nós mesmos. Quem tem o padrão de essa escolha, de ficar ou não naquele padrão, somos nós. Só que às vezes a gente não se dá conta e leva a vida inteira para perceber isso. Mas nosso Pai está ali, porque nós temos o poder de escolha. Ele respeita a nossa decisão. Mas quando decidimos, que a gente precisa romper velhos padrões e
seguir um padrão diferente, Deus está ali também, né? Eu me lembro um dia aqui que eu estava, né, até foi no curso, e me deu uma crise de choro, assim, e eu me ajoelhei e comecei a chorar muito, assim. E depois eu fui até em casa chorando, porque eu senti o abraço, assim, sabe, de Deus, e Ele me dizia assim: filha, eu não queria que tu tivesse passado por tudo que tu passou na vida, mas era a tua escolha, né? Eu me lembro dessas palavras, e eu fui até em casa chorando com isso, né? Porque era a escolha que eu achava que era certa na época, seguir uma outra doutrina, né? A doutrina que o mundo colocou, né, na mente da gente. Mas nosso Pai está ali quando pedimos para Ele mudar o nosso caráter, quando pedimos para Ele curar a nossa rejeição, quando a gente pede, né, para mudar os velhos hábitos, quando pedimos o renovo de Deus todo dia, quando a gente acorda, né? E quando pedimos também o perdão dos nossos pecados, né? E isso que a gente faz aqui, né, com o nosso ministério, que é, para mim, o mais importante, né, a renúncia e o perdão dos nossos pecados, porque a gente está sempre cometendo pecado, né? E Deus liberta, Deus cura, Deus renova. Por quê? Por que Ele faz tudo isso com nós, né? Se a gente é pecador, se a gente está aqui, né, todo dia. Por quê? Porque nós somos filhos, porque Ele é nosso Pai, né? E essa carga genética que a gente traz, né, dos nossos pais, dos hábitos, do caráter, das emoções, nós também temos a carga genética de Deus com nós, né? E essa carga genética que a gente tem que buscar, essa aliança que a gente tem que buscar todos os dias, porque essa carga genética de Deus que a gente tem que lembrar, a gente tem que acordar todo dia e lembrar que nós somos filhos de Deus. Então esse DNA tem que ser dele, né? O caráter tem que ser dele, né? A vida tem que ser dele, porque a gente não faz nada sozinho, a gente não vai a lugar nenhum sozinho, né? Então, possuímos o DNA de Deus. E como é bom quando a gente descobre que possui o DNA de Deus, que não tem só aquela carga genética de coisas misturadas, de padrões diferentes, quando a gente descobre que o nosso DNA é puro, né? Daí lá, ó, em Provérbios 17, 24, justifica, né, essa palavra. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Então a gente tem que saber escolher, né? Escolher que a sabedoria é o alvo do inteligente. Se nós temos o DNA de Deus, né, nós somos inteligentes, porque Ele criou o mundo e Ele é inteligente. Então Ele vai nos dar inteligência. E essa inteligência vai servir para quê? Para a gente poder entender a sabedoria dEle, né? E tentar, eu digo, né, não ser insensato e procurar as coisas da terra, né? É tão mais fácil procurar o que está aqui, né? Está tão mais acessível a nós. Mas está aqui, no Provérbios 17, 24. Ele diz, né, que a gente tem que ter a inteligência dele para a gente saber distinguir para nós o que é certo e o que é errado, né? Porque ainda olhamos com os olhos da carne, né, muitas vezes. Mas daí vem uma outra pergunta. Eu estou cheia de perguntas hoje, né? Mas como a gente pode mudar? Né? Como? Pai, como é que eu vou mudar? Tá, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho o teu DNA, eu sei que eu sou inteligente e preciso buscar a tua sabedoria, mas como eu vou fazer isso, né? É difícil para nós.
Como? Mas a gente pode simplesmente perguntar para ele, né? Como, Pai, que tu quer que eu mude? O que mais que tu quer que eu faça? Meu Deus, quanta coisa eu já passei e quanta coisa eu tenho que superar ainda e quanta coisa eu tenho que mudar. Como? Pergunta para ele, né? É isso que ele quer de nós. Pergunta para mim. Mas aí, a gente tem coisas que a gente pode fazer, né? Perguntar para o Pai. O que eu devo mudar? O que eu faço, Pai, que está te desagradando? Qual o defeito que eu preciso sanar de mim? Né? Aí veio uma resposta assim: tem que mudar, mas uma coisa de cada vez. Porque muitas vezes nós nascemos com todos esses erros, com todos esses defeitos, né? E como é que a gente vai simplesmente... Bom, agora eu estou em Cristo, eu sou perfeita, eu não posso mais errar e pronto, deu, estou livre de tudo. Né? Não, mas não é assim, né? Deus respeita a nossa escolha, Deus respeita a nossa decisão, mas é uma coisa de cada vez, né? É um crescimento contínuo, né? E daí eu coloquei assim, pedir para Deus, para que Ele haja em nós. E Ele vai colocar as prioridades, o que precisa ser mudado agora, o que eu preciso aprender mais um pouco para mudar, qual é Agora tu vai caminhar um pouquinho mais, que eu vou colocar o teu defeito na tua frente para te poder sanar ele, para te poder trabalhar isso. E é assim, essa caminhada. Né? Mas lá, em Mateus 6:9, tem um pouquinho disso, né? Que é a nossa oração do Pai Nosso. Que ele, até outro dia que eu trouxe uma palavra aqui, eu falei só sobre o Pai Nosso, porque é a oração mais rica, eu acho, e ali a gente tem como cada dia entender uma frase, e eu acho que cada frase que a gente entender, né, vai nos fazer andar mais um pouquinho, né? Porque ele fala em tanta coisa. Pai Nosso de cada dia. É uma mudança diária. É o nosso processo de escolha mudar. É o nosso processo de escolha decidir querer mudar. Né? Foco no poder de Deus e não no que a gente quer, não na nossa vontade. Porque a nossa vontade é falha, né? É fraca. É da carne muitas vezes. Mas Deus sabe o que Ele tem para nós, o que realmente a gente veio fazer aqui, a gente não sabe, mas Ele sabe, né? E só o poder de Deus, Ele traz as mudanças que cada um precisa, né? Que cada um necessita, né? No nosso momento, e só Ele vai trazer essa mudança efetiva, né? Porque, eu volto a falar, é o padrão, muitas vezes, que a gente estava acostumado e que a gente tem que mudar a partir de agora. E nos concentrarmos no que precisamos e entregar a Deus. Pensamentos de Deus. Né? Isso explica lá em Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a mudança também exige de nós, né? Quebrar esse padrão de pensamento negativo, muitas vezes, né? Quebrar esse padrão que a gente acha que não vai dar certo, ou que a gente não tem condições, ou que não vou poder fazer isso porque não está, né? Nesse momento não posso. Mas a gente não sabe, a gente tem que elevar o pensamento a Deus, sim, porque Ele vai nos dar as condições necessárias, né? Para a gente fazer tudo o que Ele quer para nós. Né?
concentrarmos no que precisamos, não no que nós sentimos, porque o nosso coração é enganoso. O cérebro acredita em qualquer coisa, né? O cérebro não distingue, às vezes, o que é certo e o que é errado, né? Mas os pensamentos de Deus, sim. E se a gente entregar, se a gente decidir aceitar os pensamentos de Deus, com certeza Ele vai nos tirar de muitas escolhas erradas, né? Ficarmos perto das pessoas que nos ajudam, né? A nossa comunhão. Isso também ajuda, né? Nos ajuda a decidir muitas coisas, nos ajuda a ficar perto de Deus, a ficar perto das coisas, né? Por que eu pensei nisso, né? Porque ficar perto das pessoas que nos ajudam. Porque quando a gente está em processo de mudança, e muitos de nós estamos, nós todos, eu posso dizer que estamos num processo de mudança, porque senão, né, a gente não ia vir para cá para assistir, ou vir para cá para louvar, ou vir para cá para... Nós estamos, né, nesse processo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está em processo de mudança. E assim eu penso. Então, ficarmos perto das pessoas que nos ajudam, né? Logo que a gente está, eu vou falar por mim agora, quando decidi aceitar, né, a seguir Cristo, a mudar o velho padrão e vir para o novo, muitas coisas vinham, né, e muitas pessoas me diziam coisas contrárias. Mas a gente tem que estar perto, sim, daqueles que nos ajudam a pensar, né, que Deus é o nosso Pai, que pelo menos até a gente seguir esse rumo, seguir esse padrão. Porque sempre vai vir alguém do outro lado dizer que não, né? O mundo está aí, as coisas estão aí, e é tão melhor, né, o mundo que está ali fora. Mas lá em Provérbios 27:17 fala assim: com o ferro, como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, é essa comunhão que a gente precisa ter, né? É o dia a dia. Agora eu não estou conseguindo vir tanto como eu gosto, como eu gostaria, né? Mas é muito necessário. Eu digo assim que caminhar junto aqui não tem preço, né? Ninguém paga, né, isso. Porque é o dia a dia, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? E é isso que Deus quer de nós, né? Que a gente aprenda com os nossos erros, que aprenda com as nossas dificuldades, né? E muitas vezes a gente precisa se abrir mesmo e falar no que a gente está com dificuldade, né? Romanos 1:12 diz assim: para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Isso eu levei também para o lado da comunhão, né? Mutuamente. A gente precisa nos ajudar. Assim como a gente precisa também levar o evangelho daqui para fora, a gente precisa também trazer o evangelho entre nós, né? E uma coisa que agora eu até falei há pouco assim, a gente quer mudar, a gente quer ser perfeito, a gente quer, né? Deus, a partir de agora eu vou só crescer em Deus. Mas não é assim, né? Deus nos coloca etapas na vida para a gente cumprir elas e cumprir como filhos de Deus mesmo, né? Como aquele filho que segura a mão do pai e vai, né? E para isso a gente tem que se concentrar no que Deus quer para a gente, né? No nosso progresso, no nosso crescimento. Não na perfeição, porque ninguém é perfeito e ninguém vai atingir a perfeição, só Deus, Jesus, que veio, né, nos mostrar tanta coisa. Então, isso é o nosso processo diário, contínuo, de busca, de oração, de se ajoelhar mesmo e perguntar: meu Deus, onde é que eu estou errando, né? O que eu posso fazer agora, né? Aí a resposta está lá, ó. Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele
que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Ele começou já essa obra em nós, tanto é que a gente está aqui, né? Só que a gente não pode se perder no meio do caminho e achar que tudo está perfeito, porque não é assim, né? É uma busca constante, é a escolha constante, é acordar todo dia e dizer, o que eu vou escolher agora? Né? Eu posso escolher levantar ou eu posso escolher fazer uma oração para começar o dia, né? Já começa por aí, né? E a gente tem que agradecer as pequenas mudanças que acontecem em nós, né? Saber reconhecer que Deus está trabalhando, mesmo que a gente ache que não, mas Deus está fazendo alguma coisa em nós, né? Deus está querendo que a gente reconheça Ele, porque Ele nos ama e Ele também se orgulha, como um pai se orgulha, né? Quando a gente está lá passando de série, quando vem o final do ano, passou, passei. E é a mesma coisa que eu acho que Deus quer de nós, né? Que a gente passe uma coisa de cada vez, um conteúdo de cada vez. E assim, nosso crescimento. Só resumindo aqui o que eu coloquei. Mudar uma coisa de cada vez. Perguntando sempre para Deus, o que te desagrada que eu posso mudar hoje? Focar no poder de Deus, não no que eu quero. Concentrar no que é preciso, no que Deus quer para mim, né? Não no que eu estou sentindo, porque às vezes o sentimento engana, né? Ficar perto das pessoas que me fazem crescer em Deus. Focar no processo, no crescimento, não na perfeição. Isso tudo, né? Eu falei tudo, mas eu não voltei aqui. Voltando lá para Esaú, agora, né? Em tudo que eu falei aqui dele, né? Que eram 2 meninos, né? Um saiu perito e o outro... Isaac, o pai, amava mais Esaú e a mãe amava mais Jacó, né? E Jacó tinha feito um cozinhado quando, esmorecido do campo, veio Esaú, né? Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom quer dizer vermelho, né? Depois eu olhei ele. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará esse direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então, né? Como eu falei, quantos de nós, né, não vende esse direito? Quantos de nós, às vezes, escolhe outras coisas mais fáceis, né? Quanta comida momentânea a gente tem durante a vida, né? E como Esaú ali, né, ele desprezou o direito que Deus deu para ele, né? A dádiva de Deus, né? Que tinha que tinha vindo lá da descendência dele. Ele rejeitou isso por um prato de comida, por um prato de cozinhado, diz aqui, né? E para reflexão eu pensei nisso assim, né? Quantas vezes a gente rejeita Deus, quantas vezes a gente rejeita, né, a palavra de Deus, a escolha de Deus que Ele fez para nós, por um prato de comida momentânea, né? Como é fácil a gente, muitas vezes, aceitar outras coisas que o mundo traz e não aceitar esse direito de vida eterna que Ele nos deu. Não digo que é fácil, né? Mas a escolha é nossa. A escolha tem que ser nossa, né? A escolha de viver todos os dias com Deus tem que ser nossa. Isso é diário, né? Por isso eu coloquei escolhas, né? Poder de escolha. Deus nos deu esse poder. Ele respeita a nossa escolha. Ele respeita tudo que a gente vai fazer no dia a dia. Ele respeita se a gente levantar e decidir seguir a vida e não fazer pelo menos, obrigado, Pai, pela noite que eu tive. Ele respeita isso.
mas a escolha tem que ser nossa, né? Então a gente não pode ser lá que nem Esaú lá, que desprezou tudo isso por um prato de cozinhado de lentilha, né? A gente não pode aceitar, né, que tudo que Deus nos deu por um prato de comida, por um prazer momentâneo, muitas vezes, né? Ele se concentrou na fome imediata que ele tinha, né? Foi uma atitude impensada? Foi, né? Ele simplesmente jurou e se vendeu por um prato de comida. E como a gente às vezes se vende por um prato de comida, né? Só que Deus está ali mais um pouquinho adiante com toda a ceia pronta para nós. E a gente não olha, não percebe e se vende por um prato de comida. Como Esaú, né? Então, o que eu senti assim de falar hoje, né? Que a gente não pode pensar momentaneamente, né? Tem que pensar em Deus, né? No que Ele tem para nós, no nosso futuro. Quando eu posso dizer assim, eu tenho muita coisa de testemunho para dizer, e se eu for falar no meu testemunho, né, eu vou ficar um dia inteiro aqui falando, porque graças a Deus, assim, meu testemunho de vida, posso dizer que foi triste, doloroso, mas eu estou aqui para falar, né? E lá atrás, quando eu decidi seguir realmente Jesus, quando eu estava, né, depois que eu já tinha perdido tudo na minha vida, que eu já tinha perdido até o meu filho, né, chegou o momento de escolha, né? Chegou o momento de não tenho mais nada para perder agora, né? Já perdi tudo, né? E tudo que eu depositei, né, de tudo que eu vivi, realmente tinha sido pelo meu filho. Quando eu perdi tudo aquilo, eu digo, o que eu vou fazer agora? Daí, eu acho que Deus já tinha colocado essa palavra lá no meu coração, né? Que agora eu tinha o direito de escolher, né? E eu escolhi não viver mais aquela tristeza profunda que eu estava vivendo, sabe? Aquela depressão, aquele sofrimento todo. Aquele dia eu decidi mudar, mesmo que, né, decidi. Depois Deus foi colocando as coisas na minha vida, né? Mas eu decidi aquele dia, né? Quando eu decidi aceitar Jesus. E a partir daquele momento, eu tenho certeza que Deus fez o antes e o depois, né? Como provavelmente alguns de vocês, né? E realmente é uma caminhada, né? Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que não é dolorosa, mas a escolha que a gente faz resulta em tudo na nossa vida, né? E eu posso dizer assim, que foi a melhor escolha, com todas as letras, com todas as palavras, com todo o meu coração aberto. Foi a melhor escolha da minha vida, eu ter aceitado Jesus, né? Isso é uma honra para mim falar, né? Porque Deus sabe todo o sofrimento que eu vivi, a perda, e graças a Deus hoje eu estou aqui para aceitar a decisão dele na minha vida, né? Porque foi uma escolha que eu fiz, e essa escolha, graças a Deus, foi a melhor, né? E eu tenho certeza que isso é uma coisa que ninguém se arrepende. Eu não vi ninguém dizer que se arrepende ainda de ter escolhido viver com Jesus. Ontem a gente estava olhando o filme, até que a Fátima me falou sobre a cabana. Alguns de vocês devem ter visto. E é lindo aquele filme, né? Eu não tinha olhado ainda. E daí ontem o Fernando colocou ali para nós. E realmente tudo aquilo ali, e eu me vi em algumas cenas daquele filme ali, eu digo, olha, e é mesmo, sabe? Porque a partir do momento que ele decidiu largar tudo aquilo ali, a perda, né? Eu também vivi uma perda enorme. A partir do momento que ele decidiu aquilo ali, não é fácil perdoar, não é fácil, né, tirar do coração. Mas
ele decidiu ali no filme, né? Assim como eu também decidi, assim como muitos de vocês devem ter decidido, né? Ele decidiu perdoar, ele decidiu mudar a vida, e Deus estava ali pronto, né, para mostrar para ele que as coisas poderiam ser diferentes dali para frente, né? E mesmo assim, ainda Deus deu o direito de escolha. Tu quer ficar com nós ou tu quer voltar? Ele disse: não, eu quero voltar, mas quando for a minha hora, eu quero estar aqui com vocês. Então é o direito de escolha. Deus respeitou, trouxe ele de volta, né, do filme ali, e com a promessa, né, que ele iria seguir Jesus, né, ouvir o Espírito Santo, né, saber valorizar cada momento da vida deles, da família deles, enfim, apesar da perda. E eu acho que é isso que Deus coloca, né, na nossa vida, na nossa mente, se a gente está disposto, né, a fazer a escolha com Ele, se a gente está disposto a caminhar com Ele. E eu acho que é isso que fica para nós hoje, né? Esse livre-arbítrio que Deus coloca no nosso coração, né? E essa vida diária com Ele, né? Que vai nos fazer todos os dias uma pessoa um pouquinho melhor, né? Melhor com Ele, melhor nos caminhos dele, né? Porque Ele nos mostra tudo que a gente tem que mudar, e Ele nos mostra todos os nossos defeitos, se a gente perguntar, né? E a gente vai ter a resposta. Às vezes não é muito boa a resposta, né? Mas Ele fala, porque Ele é sincero, e se a gente pergunta, Ele, como um pai, como um amigo, vai responder, né? Que a gente precisa ouvir. E eu acho que é isso mais importante, a gente estar com o coração aberto para ouvir o que Ele tem para nos dizer, né? Porque às vezes a gente quer só perguntar e não está disposto a ouvir, né, a resposta. Mas Ele, como um pai, como um amigo, Ele nos diz a resposta, né? Nos faz realmente voltar, e muitas vezes voltar, se desprender e seguir. Essa que é eu acho que é a caminhada com Jesus, é isso que Ele tem me mostrado, né? E é isso que tem que ficar, né, no nosso coração, que a gente tem o direito de escolha, e que não sejamos que nem Esaú. Porque lá adiante Ele tem um prato bem bonito para nós, bem farto, né? E a gente não pode desprezar tudo isso, desprezar tudo que Ele fez por nós lá na cruz, né? E então, que fique isso para nós hoje, como lembrança, né? Que sejamos mesmo filhos, amados, respeitados e prontos, né, para obedecer. Porque a gente tem que obedecer sempre, né? Como filho. Como filho a gente tem que receber o colo. Como filho a gente tem que ser mesmo, né, aquela criança que está aprendendo, né? Então que sejamos crianças, né, perto do Pai, né? Que Ele possa nos trazer caminho dia a dia, né? Todo esse caminho que Ele tem trilhado para nós, Ele sabe qual é o caminho, mas a gente não sabe ainda. Então, como crianças, né, como alunos, né, como aprendizes, a gente tem que ouvir o que Ele tem para nos dizer e seguir esse caminho como uma estrada, né, que a gente consiga chegar até Ele um dia, né, o dia que Ele nos quiser lá junto com Ele, né? Então, posso fazer uma oração, né, em agradecimento, né, ao nosso Senhor Jesus. Paizinho, te agradecemos, Senhor, pela Tua presença no nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra de sabedoria, Pai. Que sejamos filhos, Pai, a partir de hoje, que sejamos, Pai, né, Teus filhos amados, Teus filhos
queridos, teus filhos, Pai, que sabem ouvir tua voz. E para isso, Senhor, dá-nos, Senhor, a tua mão, dá-nos, Senhor, o teu abraço, o teu afago, a tua segurança, Senhor. Porque como crianças, como filhos, né, que estão aprendendo a tua palavra e crescendo na tua palavra, a gente precisa, Pai, da tua mão segurando a nossa, para a gente poder caminhar mais um pouquinho, né, em tua direção, Senhor. Somos tão pequenos ainda, Pai, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos guiar, vai nos levar, vai nos manter, Senhor, vai nos trazer, Senhor, a tua sabedoria, a tua alegria, o teu conhecimento, Pai. É isso que a gente veio buscar na tua casa. E é isso, Senhor, que eu tenho certeza que cada um de nós vai levar um pouquinho hoje, Pai. Dá-nos, Senhor, o teu coração. Dá-nos, Senhor, o teu caráter. Dá-nos, Senhor, a tua vida, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por a gente ter chegado até aqui, né, com tantos erros, com tantos defeitos. Mas também o Senhor nos mostrou que nós temos o teu DNA, Senhor. E como filhos, Pai, ajuda-nos a seguir. Ajuda-nos, Senhor, a andar junto contigo. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos erros. E faz, Senhor, que a gente realmente consiga viver todos os dias, Pai, o que tu quer para a nossa vida. Um dia após o outro, Pai. Nos perdoa, Senhor, e nos livra, Senhor, de todo mal. Que nós tenhamos uma semana repleta de Ti, Pai, repleta do Teu amor, da Tua palavra. Que nós tenhamos uma semana de honra, de glória, Pai, que a gente não esqueça, Senhor, que a gente vive pelas nossas escolhas, né? As nossas escolhas nos trouxeram até aqui. Então, Pai, esteja conosco em cada escolha do nosso dia a dia, desde o acordar até o dormir, Pai. E que mesmo ao dormir a gente escolha dormir contigo, que a gente escolha, né, ter o teu sono, o teu belo e agradável tranquilizante, Pai. E por isso, Pai, te agradecemos, te honramos, te damos, Senhor, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. E que a gente possa, Pai, sair daqui sim com o coração cheio de Ti, cheio de amor, cheio de alegria, cheio do Teu abraço, Pai, porque é isso que a gente mais quer de Ti, Pai, como um filho que espera do Pai um abraço bem apertado, um carinho, um afago, um beijo. Que a gente possa, Senhor, sair daqui com tudo isso e muito mais que o Senhor tem para nós. Te agradecemos, Paizinho, pela nossa manhã e te aplaudimos, Pai, pelo Teu santo nome. Amém. Queridos, como nós vimos a Liliane falando, cada um de nós já tomou decisões e nem todas foram certas. Decisões aqui na terra, de comprar uma coisa, de comprar outra, de decidir por uma coisa, decidir por outra. Vamos orar por isso. Liliane já orou, vem cá, Liliane. Assim como a Liliane deu o exemplo de um dia que ela teve que tomar uma decisão, quando ela estava em outras religiões, e muitos de nós também fizemos isso. Mas tem outras decisões, além de decidir por Cristo, pelo caminho certo, nós também temos que tomar decisões. E nesse momento, na mente de alguns de nós aqui, nós estamos perguntando: como que eu vou fazer? Eu vou por um lado, vou por o outro.
Alguns de vocês estão pensando: como que eu vou decidir hoje? Tem decisões na tua vida que temos que tomar. A nossa vida é feita por decisões. E ela vai prosperar segundo as nossas escolhas. Nós escolhemos. E essas escolhas vão definir o nosso futuro. Esaú fez uma escolha errada. Na pressa, na ansiedade, na preocupação dele, ele decidiu errado. Por isso, nós só podemos tomar a decisão que vai dar certo se nós consultar o Senhor. Alguns estão pensando sobre negócios. O Senhor vai te dar a direção do teu negócio. Se eu tomo ou não. Se eu compro ou se eu vendo. Se eu permaneço ou se eu vou adiante. Não estão pensando em trocar de emprego. Pense um pouco, curva a tua cabeça. Diga para o Senhor: Deus Pai, hoje de manhã eu ouvi a tua palavra. Desde a Gênesis, desde o começo, houve erros de decisões. E eu quero pedir perdão quando eu não ouvi a tua voz e tomei decisões que deram errado. Mas hoje eu já estou mais maduro e eu quero ouvir para tomar a decisão certa. Espírito Santo, me ajuda. Nessa manhã eu te peço a tua graça, a tua direção, em nome de Jesus. Paizinho, então nos colocamos, Pai, na tua presença. Te pedimos, Senhor, direciona essa semana a cada um. Direciona, Senhor, cada pensamento. Direciona, Senhor, cada decisão. Coloca, Senhor, no coração de cada um qual a escolha certa, qual a escolha necessária. Através da tua palavra, através do teu conhecimento, Senhor. Que cada um possa te buscar nessa semana. Cada um possa se envolver, Senhor, contigo. Envolver, Senhor, com aquilo que tu quer. Traz, Senhor, a direção. Traz, Senhor, a tua bênção para cada um de nós essa semana, Pai. Coloca, Senhor, na mente, no coração, a escolha correta. A escolha necessária para cada um, Senhor. Direciona, Senhor, cada pensamento. Direciona, Pai, cada momento, Pai. Que cada um possa ter um momento sincero contigo, Pai. Paizinho, traz, Senhor, a tua bênção. Traz, Senhor, a tua palavra. Traz, Senhor, o teu sinal, para que cada um saiba reconhecer e cada um saiba tomar a decisão certa na vida. Direciona, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua palavra. Traz, Senhor, o entendimento, Senhor, para cada um de nós. E que a gente consiga, Senhor, cada um com a sua decisão, cada um com a sua escolha. Mas que cada um possa decidir estar contigo. Cada um possa decidir, Senhor, por ti, pelo teu caminho, pela tua verdade, Pai, pela tua vida, Senhor. Direciona, Pai, conduz pela tua estrada. Faz, Senhor, com que cada um tome a decisão correta. Por mais que a vida traga
vários caminhos, nós sabemos, Pai, que é só um que te leva, né? Que leva até a Ti. É só um caminho, Senhor. Esse caminho pode parecer estreito, mas esse caminho é necessário. Esse caminho pode parecer pequeno, mas é o Teu caminho, Senhor. É o caminho e a estrada que vai levar até a Tua glória, Pai. Então, Senhor, fala com cada um nessa manhã. Dirige e traz, Senhor, a melhor escolha